Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos preparemos para ouvir a palavra de Deus, hoje meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Estamos iniciando a semana. Sabemos que a semana começa no domingo, mas a semana de trabalho, de estudos, começa na segunda-feira. Por isso que nós pedimos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine o nosso dia, as nossas atividades, ilumine o nosso coração. Hoje, ouvindo esta passagem do Evangelho, Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, uma passagem muito forte do Evangelho de hoje. Jesus não está abolindo todo o julgamento moral. O próprio Evangelho manda discernir os frutos das pessoas. O que ele condena é a atitude de quem se coloca como juiz absoluto do próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Então, não quer dizer que nós não podemos tecer também uma opinião sobre situações que a gente sabe que está errada. Quem julga sem misericórdia, esquece que também precisará comparecer diante do tribunal de Deus. A medida que usares para os outros será usada para ti. Com a medida com que medides, versículo 2, era uma imagem comercial muito conhecida. Quem vendia usava uma medida injusta e acabava recebendo a mesma injustiça. Jesus ensina a lei da reciprocidade espiritual. A misericórdia gera também pessoas misericordiosas. A dureza vai gerar mais dureza. O perdão vai gerar perdão. Por isso que Jesus está nos levando a esta reflexão. O julgamento de coisas erradas, uma pessoa que está cometendo um crime, não é um julgamento. Aí são constatações de fatos, de realidades. Uma pessoa que está no caminho das drogas, por exemplo, e aí você conversa, fala daquela pessoa, você não está julgando, você está constatando fatos. A questão do julgamento aqui é quando nós julgamos as pessoas, como disse aqui na passagem, né? Quem julga sem misericórdia esquece que também precisará comparecer diante do tribunal de Deus. Porque Jesus fala também do cisco e a trave no olho do irmão. Então veja, o cisco, um pequeno defeito, significa um pequeno defeito do irmão. A trave, enorme viga de maneira no próprio olho. Então Jesus, ele sempre usa dessas linguagens, né?
Ele usa uma linguagem quase humorística para mostrar o absurdo de quem vê perfeitamente os pecados alheios e permanece cego para os próprios pecados. Isso é muito sério. Quantas pessoas que são especialistas em apontar o dedo para o outro, mas não são capazes de fazer uma reflexão de vida, olhar para as suas misérias, seus pecados e refletir, buscar a conversão e o perdão de Deus. Quantos agem desta forma? Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Significa um ator, alguém que usa máscara. O hipócrita enxerga os defeitos dos outros, justifica os próprios erros, exige dos outros o que não vive. Somente uma conversão pessoal é possível mudar a vida de uma pessoa como essa. Então, Santo Agostinho, ele nos ajuda também. Ele diz: corrige teu irmão, mas ama-o. Não persigas o homem por causa do erro, mas o erro por causa do homem. Quanto mais conheço a mim mesmo, menos julgo os outros. Isso é uma grande verdade. Quanto mais conheço a mim mesmo, tenho consciência das minhas fragilidades, menos julgo os outros. Devemos interpretar as ações do próximo da melhor maneira possível, segundo São Tomás. Ele diz na Suma Teológica, julgar sem autoridade ou sem conhecimento suficiente é pecado. São João Crisóstomo também lhe diz, os santos nos ajudam muito. Nada irrita tanto a Deus quanto o hábito de condenar os irmãos. Que frase forte! Nada irrita tanto a Deus quanto o hábito de condenar os irmãos. Quem examina seus próprios pecados não tem tempo para julgar os dos outros. E Santa Teresa de Calcutá, ela diz: se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Por fim, São Francisco de Sales: seja tão severo consigo mesmo, quanto é indulgente com os outros. Portanto, irmãos e irmãs, há pessoas que usam um microscópio para ver os defeitos dos outros e espelho embaçado para olhar para si mesmas. O pecado que mais enxergamos no próximo costuma ser aquele que ainda não vencemos em nós. Quantas vezes o erro do irmão está servindo de espelho para os meus erros? Quem vive ajoelhado diante de Deus não tem tempo de subir ao tribunal para condenar os irmãos. A língua que julga o irmão hoje terá de responder diante de Deus amanhã. O cristão não é chamado para apontar culpados, mas para conduzir pecadores à misericórdia. Antes de corrigir alguém, pergunte-se: eu já corrigi a mim mesmo? Antes de corrigir alguém, faça uma reflexão de vida nesse dia, nessa segunda-feira, iniciando a semana. Será que eu estou sendo coerente com a minha vocação, com o meu chamado? Será que eu não estou, talvez, usando mais do julgamento do que da misericórdia? Jesus não condena a correção fraterna, ele condena a hipocrisia. O problema não é enxergar o cisco do irmão, o problema é ignorar a trave que está no nosso próprio coração. Quem se converte primeiro pode ajudar o irmão depois. Quem não se converte torna-se apenas um acusador. Que a palavra de Deus hoje, essa palavra forte, esse trecho do Evangelho, nos leve à reflexão sobre o julgamento e o amor aos irmãos. Que Deus abençoe a mim e a você e que possamos iniciar bem o dia e a semana na presença do Altíssimo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.